Olá, alunos. Bem-vindo a mais uma aula hoje sobre assistência domiciliar e atendimento domiciliar. Espero que estejam todos bem. Dúvidas, eu estou sempre à disposição. A gente vai, como sempre, eu deixo disponível a apresentação, os slides para vocês, né? Lembrando que a atividade também, ela garante a presença e os pontos nas aulinhas, tá bom? Então, não esqueçam de responder, tá bom? E qualquer coisa, eu estou à disposição, é só me chamar, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Da aulinha de hoje, para a gente poder começar a falar um pouquinho. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de quimioterapia e mais algumas coisas, o que a gente pode fazer no domicílio, tá bom? Manejo de sinais e sintomas e tudo mais. Então, para a gente entender um pouquinho o que é uma quimioterapia, né? É uma das modalidades de tratamento oncológico mais utilizadas, né? Para o tratamento de câncer. Então, ela pode ser usada isolada ou associada. Então, por exemplo, eu posso fazer quimioterapia e radioterapia ao mesmo tempo, né? É uma opção de cura, né, em algumas neoplasias, ou mesmo como uma quimioterapia paliativa, quando é só para controlar o crescimento, tá? Por vezes não, ela não mata ou não elimina o câncer, né? Mas ela evita que a doença progrida de uma maneira muito mais rápida, levando o paciente a óbito, tá? Ou para o controle de micrometástases, né? Algumas que ainda não surgiram, mas que poderiam já estar em crescimento e até a gente conseguir visualizar o tumor. Então, essa quimioterapia, ela vai resolvendo e melhorando para isso, tá? Essa quimio, ela pode ser classificada de duas formas, tanto como adjuvante ou neoadjuvante. Então, para a gente fazer, para a gente entender, né? Adjuvante, primeiro eu faço o tratamento local, né? Para fazer, com o objetivo de erradicar essas micrometástases ou prolongar a sobrevida. E a neoadjuvante eu faço antes do tratamento local, para reduzir o tumor, por exemplo, para depois eu poder fazer uma cirurgia muito mais conservadora, perdendo menos tecido do que eu perderia se eu fosse fazer essa quimioterapia com o tumor no tamanho que ele estava. Então, primeiro caso, que é adjuvante, eu faço uma cirurgia, uma radioterapia, por exemplo, e depois eu faço a quimioterapia. E a neoadjuvante, eu vou primeiro fazer a quimioterapia para diminuir esse tumor e depois eu faço cirurgia ou até mesmo uma radioterapia, tá? Só para a gente entender. Essa quimioterapia, ela pode ser para cura, pode ser paliativa, que foi o que eu falei, né? Melhorar a qualidade ou quantidade de dias de vida, e a gente depois mais para frente vai entender um pouco de cuidados paliativos, tá? O objetivo é agir no crescimento celular, né? Então, ela funciona muito melhor para tumores de rápida proliferação. Então, quanto mais rápido o tumor se prolifera, melhor é a ação da quimioterapia, tá? E quanto mais cedo eu começar, maior é a chance de cura, tá? Alguns agentes, né? Então, para a gente entender, essas quimioterapias elas podem ser feitas em casa, depende do quimioterápico, depende muito da avaliação, pode ser via oral, pode ser injetável, né? Só as outras, né? Mais intratecal, nesse sentido, tem que ser feita só em hospital, tá bom? Então, alguns tipos de quimioterapia que a gente tem, então, por exemplo, alquilantes, né? Trata mais de câncer de mama, câncer de sistema nervoso central, câncer de sangue, para preparar para um transplante de medula. Então, eu posso ter alguns cuidados em especial nesses casos com os pacientes em casa, né? Para preparar para eles tomarem, para fazer o transplante de medula, né? E aí é extremamente importante alguns cuidados no domicílio, tá? Algumas complicações, então, esses agentes, eles vão causar uma neutropenia, né, muitas vezes grave,
e aí pode provocar febre, né? Porque aí o paciente fica sem sistema nenhum de defesa, e aí a gente precisa, infelizmente, internar, tá? Náuseas, vômitos, cistite hemorrágica, né? Principalmente em alguns quimioterápicos, tá? Antimetabólicos, né? Para câncer de colo retal e alguns tipos de câncer de sangue também. A gente sabe que tem perda de cabelo, leucopenia, náusea e vômito, diarreia, mucosite. Então, por que eu estou passando tudo isso para vocês? Para a gente ter noção dos principais sinais e sintomas que eu vou ter fazendo um tratamento de quimioterapia e o que é que eu posso fazer para melhorar esses pacientes no domicílio, tá bom? As quimioterapias feitas de platina, então, câncer de pulmão, cabeça e pescoço, mama com meta, câncer de ovário, colo retal, então, de novo, o que eu posso ter? Quais são os sinais e sintomas que eu vou ter que manejar, né? Nefrotoxicidade, então, em alguns casos, eles relatam muita dificuldade, dor para fazer xixi, né? Neurotóxicos, então, pode provocar uma confusão mental e algumas alterações do sistema nervoso, mielodepressão, náusea e vômito. Basicamente, náusea e vômito e dor que os pacientes relatam bastante nos casos de tratamento de quimioterapia, a dor não pela quimioterapia, mas a dor em função do câncer, tá? Agentes antitumorais, então, câncer de mama, ou alguns outros cânceres de sangue, de novo, neutropenia, então, é extremamente necessário cuidados com higiene, náusea, vômito, mucosite, aquelas lesões na boca, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? Cardiotoxicidade, alopecia. Alguns sintomas a gente não consegue manejar, né? A alopecia, a neutropenia ou leucopenia, por exemplo, a gente não tem muito o que fazer, mas para a grande maioria que eu tenho náusea, vômito e controle de dor, isso a gente consegue fazer muito no domicílio, tá? Alguns produtos naturais que não deixam de ser quimioterápicos, mas para o tratamento de pulmão, de mama, sistema nervoso central, o sistema hematológico, né? Alguns cânceres de sangue, diarreia, hipersensibilidade, mielodepressão e neurotoxicidade, tá? Hormônios e análogos, então, são alguns tipos de quimioterápicos que a gente usa para mama, ovário, endométrio, próstata e tireoide, tá? Terapia alvo-molecular é um tipo de quimioterápico novo, tá? São muito mais específicos, são muito menos agressivos, eles impedem a formação de novos vasos, o que inibe a proliferação dos tumores, de proteínas, então o tumor não vai receber alimento e com isso ele vai morrer, tá? Então, alguns câncer de mama, linfoma, não Hodgkin, colo retal, pulmão e leucemia mieloide crônica, que é a LMC, tá? Aqui para vocês entenderem um pouquinho como que a quimioterapia age, tá? Então, uma célula saudável, né, que cresce normal, e aqui é uma célula de câncer que vai crescer de maneira desordenada, né, descontrolada, cresce muito, muito rápido. A quimioterapia, o objetivo é só matar as células cancerígenas e deixar as células saudáveis. Porém, como a grande maioria dos efeitos, isso nem sempre acontece. Algumas células saudáveis também morrem. Por que tem muita queda de cabelo, por exemplo? A quimioterapia basicamente funciona destruindo toda e qualquer célula que se reproduz de maneira muito rápida, porque ela entende que é um tumor, é assim que ela age, destruindo essas células que estão crescendo. O cabelo, a unha, por exemplo, ela se reproduz muito rápido. Por que ela vai cair? Porque o quimioterápico não é alvo específico, por exemplo, ele não vai agir só no tumor. Então, ele vai achar que o cabelo, por exemplo, é uma célula cancerígena, uma vez que a gente está sempre produzindo. Por isso, principalmente, a gente tem a questão da queda do cabelo nesses casos, tá? Alguns cuidados que a gente vai fazer com esses pacientes que estão em quimioterapia em domicílio, tá?
Coleta de exames de sangue coleta de sangue para exames laboratoriais, porque a gente precisa ver eletrólito, ureia, creatinina, magnésio, como que está o funcionamento do organismo, mesmo porque se eu não tiver esses exames, o hemograma e alguns exames básicos, a gente não pode fazer uma nova quimioterapia, tá? É ele que vai nortear para dizer se o paciente tem condições clínicas ou não de fazer um novo procedimento. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso estar fazendo isso, tá? Peso diário do paciente, calcular a superfície, né, aquele IMC, para ver se está certinho a diluição da droga. Então, tá lá, olha sempre a prescrição e olha a fórmula, né? Porque isso é muito específico para cada paciente, tá? Fazer uma hidratação antes, durante e depois da administração desses quimioterápicos, principalmente os que são nefrotóxicos. Estimular a hidratação oral desses pacientes, conferir a diurese para fazer um balanço hídrico, para ver se ele não está retendo muito mais do que ele está eliminando, tá? O que pode provocar algumas outras alterações, principalmente se eu for pensar em alterações pulmonares, tá bom? Calcular o débito urinário, administrar somente a quimioterapia se o débito tiver acima de 150 ml hora, por isso balanço hídrico. Fazer os diuréticos conforme prescrição, né? Realizar a alcalinização da urina, né? Para ver se está conforme prescrito. Então, existem alguns testes para ver se está certo, né? Conferir o pH dessa urina a cada 6 horas, né? Então, principalmente pacientes que usam metotrexato, só pode receber esse quimioterápico se o pH da urina estiver adequado, uma vez que ele é extremamente nefrotóxico, tá? Orientar esses pacientes a consumir alimentos como leite, frutas e legumes que mantenham o equilíbrio da urina. Estimular que eles possam urinar muito mais vezes do que o normal, então exatamente para ir limpando a bexiga, o rim, tá? Considerar a suspensão desse quimioterápico junto com a equipe de enfermeiros e com os médicos de acordo com essas alterações, tá? Atentar para sinais de sobrecarga pulmonar, então, o paciente começa com dispneia, com dificuldade para falar, com dificuldade para andar, então, por isso o balanço hídrico, se eu estou retendo muito mais líquido do que eu estou eliminando, eu posso estar causando um edema pulmonar, tá bom? Um outro tipo de paciente que a gente pode pegar em casa, além dos pacientes com quimioterapia, são as crianças, né? E aí, criança varia de todas as condições clínicas, de todos os tamanhos, de todas as condições. Então, eu posso pegar desde um prematuro de baixo peso, que ficou internado por muito tempo e que ainda sai independente, então ele pode estar com ventilação mecânica com uma tráqueo, pode estar com uma sonda de gastro, pode estar com uma sondinha nasointeral, até eu vou pegar um bebezinho que só está fazendo desmame de oxigênio, precisa de físio e orientação desses pais, né? Então, a criança é um mundo à parte, né? A gente fala, mas a gente pega desde os menos complicados até os mais complicados em ventilação mecânica, tá? Basicamente, o que a gente faz nesse caso, né? A gente em domicílio, né? Orientação dos pais e cuidadores, né, decorrente das medicações e cuidados com o bebê, então a gente vai treinar esses pais, né, a dar o banho, fazer higiene com o bebê, as trocas de fralda, a importância das medicações, é muito mais, a gente tem que dar um apoio psicológico, um apoio emocional muito grande, porque, basicamente, quando se quer ser mãe, a gente idealiza e sonha com uma criança normal, com uma criança perfeita. E quando a gente se depara com algumas situações, isso traz uma frustração, traz uma série de problemas para os pais, tá? E aí a gente tem que se atentar com tudo a isso e dar o maior apoio que a gente puder, tá? Proteção contra infecções, identificação precoce de complicações. Então, estou vendo lá, tá alterando os sinais vitais do bebê, tá fazendo febre, tá ficando mais choroso, o que está acontecendo, tá? Orientar sobre a necessidade de aplicação das vacinas, né? Vai ter efeito colateral? Vai ter febre? Vai ter.
mas eu não posso deixar de vacinar essas crianças, muito pelo contrário. Algumas doenças da infância que estavam erradicadas voltaram agora, principalmente em função da pandemia, uma vez que os pais ficam com medo de sair e levar essas crianças, e aí acabou que a gente caiu o índice de vacinação, que era uma taxa de segurança, e aí a gente voltou a ter doenças como a poliomielite, por exemplo, que era erradicada no Brasil. Tá? Orientação quanto ao uso de oxigênio quando indicados e os cuidados com ventilação mecânica. Os pais podem sim e devem ser treinados a aspirar os bebês, por exemplo, ou as crianças. O home care não vai durar eternamente, né? Salvo em alguns casos de liminar, e ainda assim o convênio pode contestar, tá? Então, aspirar a tráquea, aspirar a via aérea superior, treinar o cuidador ou família, administração de medicamentos por sonda e treinamento do cuidador e familiar, né? Medicamento e dieta, então a gente ensina os pais a fazer a dietinha pela sonda de gastro ou pela própria sondinha nasointeral ou orogástrica, tá? Avaliar constantemente, então, os sinais e sintomas, os sinais vitais, né? E aí, qualquer alteração que surge, a gente liga imediatamente para a empresa, passa o que está acontecendo para o enfermeiro, para a equipe que está lá, pede uma avaliação médica, tá? Para a gente poder dar o suporte adequado, tá bom? E aí a gente vai do 8 ao 80, né? A gente pega um paciente desde um bebezinho até um idoso, né? E é muito mais comum a gente ter pacientes idosos em atendimento domiciliar do que bebês, né? Então, se a gente for ver ultimamente, a gente está vendo que a população está envelhecendo, né? E o envelhecimento traz doenças nessa nova fase da vida. Então, a gente está passando de uma fase que eu tinha muito mais nascimento, muito mais crianças, e mudando essa pirâmide de nascimento para uma população muito mais envelhecida, tá? E a gente sabe que a gente ficando idoso, a gente tem alterações em todos os órgãos, né? Neurológico, então a gente tem déficit cognitivo, perda de memória, doenças que vêm como um Parkinson, um AVC, um IAM, que é muito mais comum ter nos pacientes mais idosos. Então, a gente tem que ter alguns cuidados no domicílio, claro que eles muito mais relacionados ao tipo de patologia que eu vou encontrar no doente que eu estou fazendo atendimento, tá? Então, muito, muito, muito importante a gente entender e avaliar algumas situações no domicílio com relação a uma série de situações. Então, por exemplo, é necessária avaliação sociofamiliar. Por quê? É muito comum a gente pegar idosos que são abandonados, né? E não é porque ele vai para casa, por exemplo, que a família tem um cuidador ali denominado. E isso é extremamente necessário, tá? Então, eu vou avaliar todo o contexto. Eu vou ver se ele sofre agressão familiar, se ele está com descuido de higiene pessoal, se tem cuidador ou se não tem, se o cuidador está discordando de algumas situações com a família, isso está prejudicando o tratamento do idoso, tá? Avaliação do cuidador, então, não é porque ele está lá só para apoiar que eu não vou ter que avaliar, eu preciso saber o que está acontecendo. Ele está fazendo ela entre a família e o paciente, ele tem que ser treinado e orientado a ajudar na locomoção, nas atividades diárias, estimular atividade de lazer e ocupacional, né? Não deixar esse idoso muito parado, né? Muito sedentário, sem treinar a questão de memória e de cognição, né? Avaliação do ambiente, então, a gente tem que prestar atenção com o problema de iluminação, porque o idoso, por vezes, ele não consegue se locomover, ele tem uma dificuldade muito mais visual, né? Procurar tirar os móveis de posição que ele possa bater, cair ou se machucar. Lembrando que a gente mexe o menos possível no ambiente, porque ele está tão acostumado com aquele ambiente,
no qual ele conviveu, que eu tirar aquilo do lugar para ele causa um dano muito maior, principalmente quando eu tenho um déficit cognitivo, ele fica muito mais confuso, muito mais atrapalhado, o idoso, né? Mas ainda assim a gente tira algumas situações que podem provocar algum risco para o idoso, tá? Por exemplo, o tapete escorregadio, né? Então coloca aqueles, não precisa tirar o tapete, mas existem aquelas borrachinhas que a gente faz a avaliação, a gente coloca e prende o tapete no chão, tá? Orientar a adaptação do banheiro, então põe aquelas barras de apoio, né? Ou abrir o espaço para poder entrar com uma cadeira de banho para fazer um banho de aspersão, tá? Prestar atenção na polifarmácia, é comum o idoso tomar 10 remédios, 15 remédios por dia. A gente sabe que acima de 5 comprimidos a gente já tem uma interação medicamentosa e que pode dar alguma alteração. Então, prestar atenção, por exemplo, tem que entrar com um antibiótico novo. Entrou com antibiótico novo, por exemplo, o paciente começou a fazer confusão mental, é sinal de que pode ser alguma complicação, alguma interação com a medicação, tá? Idoso, por vezes, não faz febre. Então, a gente tem que se atentar a alguns outros sinais e sintomas de que ele está desenvolvendo uma infecção. E a confusão mental é o primeiro deles que vai mostrar para a gente que ele está com alguma complicação. Então, a importância da gente prestar atenção em tudo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer pelo idoso, prezar pela mobilização, né? Estimular a comunicação, cuidados com higiene pessoal e saúde bucal, né? Não é porque tem a dentadura, a prótese, que a gente não tem que escovar essa prótese e fazer higiene da gengiva, porque embaixo fica resíduo de comida, né? Atentar para alterações de estado de humor e estado mental, que foi o que eu acabei de falar, esses pacientes podem estar desenvolvendo algumas infecções e a gente vai perceber com essas alterações, tá? Estimular o lazer. Então, ele não precisa ficar restrito lá, só vendo televisão sem fazer nada. Vamos estimular uma outra atividade, fazer palavras cruzadas, isso estimula muito o cérebro, tá? Ou alguma outra coisa, vamos jogar carta, qualquer coisa que o paciente goste de fazer, né? Zelar pelo sono e descanso adequado, né? Dar o suporte familiar não é fácil por vezes, então existem conflitos familiares que a gente desconhece e que pode alterar, né, essa questão familiar, tá? E reabilitação ambiental, então lembrando lá, prestar atenção no ambiente, como que está esse paciente e tudo mais, tá bom? Então, esse foi um pouquinho dos cuidados que a gente pode ter com os tipos de pacientes que a gente pode pegar, tá bom? Eu vou deixar o material disponível para vocês e a gente se vê na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.